Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, hoje falando de Chernobyl de novo. E eu quero responder aqui aquela pergunta que eu acho que muitos de vocês estão se fazendo. O que raios é um RBMK? Fala pessoas, vamos lá. Fazer aqui, hoje meu objetivo para explicar para vocês é responder aquela pergunta que eu acho que todos vocês estão se fazendo. O que raios é um RBMK? Mas antes de começar a falar disso, eu só queria dar os meus avisos tradicionais para vocês. Em primeiro lugar, lembrar para todo mundo que está vendo esse vídeo, verifique se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreve ali. Se você já está inscrito, passa para os seus amigos, passa para sua família. O objetivo desse ano é conseguir chegar aos 100 mil inscritos aqui no Fisiculturista. Com a ajuda de vocês, a gente chega lá. Além disso, lembrar vocês do meu podcast, que sou eu, o Matheus Toldi, o André Souza, que é o Toldcast Ciência. É um podcast de ciência diferente, é um podcast de 5 a 10 minutos, onde a gente responde uma pergunta dos ouvintes, sempre de uma maneira simples e direta, para que aquela dúvida seja respondida e você possa passar aquilo para os seus amigos, sei lá, no WhatsApp, no e-mail, da maneira que você quiser. Então vamos ouvir um pouquinho aí dele para vocês verem como é que é. Mas, André, eu discordo que você falou que não é fácil fazer uma pessoa mandar uma pessoa rir. Quer ver, ó? Toldi, ri. Faz comigo, velho. Eu não tô rindo porque você mandou rir, eu tô rindo do absurdo da situação, pô. Como a gente tinha falado no programa anterior, a ciência mudou de opinião, tá vendo? Rápido assim. Ai, meu Deus. Essa semana terminou aquela série Chernobyl, e como eu falei pra vocês, eu tô viciado nela, assisti todos os episódios no dia que saiu e tal, inacreditável. E uma pergunta que saiu e muita gente me fez é o que esse raio desse RBMK que eles tanto falam na série. Eles falam isso o tempo todo, um RBMK, e em nenhum momento eles explicam exatamente o que é isso. Então agora, aproveitar esse vídeo para explicar para vocês, porque eu posso explicar o que são os tipos de reatores nucleares. E para isso eu vou explicar um pouco como o reator nuclear funciona, mas vocês vão entender que tem várias variações de como eles funcionam. Um reator nuclear é uma maneira de gerar eletricidade. Ele está lá para gerar eletricidade. E no fundo, um reator nuclear, se você for olhar a estrutura toda, como no geral, ela é basicamente uma usina térmica. Ela está gerando eletricidade pela geração de calor. Quanto mais calor, mais você movimenta uma turbina por água, e essa turbina que vai gerar eletricidade. Então, da mesma maneira que uma usina de carvão e outras usinas térmicas funcionam. A grande diferença é que, em vez de usar o carvão, você está usando combustível nuclear, uma fissão nuclear, para poder gerar energia. Quem explicou isso muito bem foi o Iberê, que num vídeo que ele lançou recentemente, recapitulando, o reator nuclear ele tem um centro que gera calor, e ele tem as outras áreas que vão converter esse calor em movimento e vão acabar gerando eletricidade. O que eu queria explicar um pouco para vocês é como funciona a caldeira, a parte que gera calor mesmo. É isso que eu queria focar um pouco para explicar para vocês como ela funciona. No meu vídeo sobre os reatores nucleares naturais, eu expliquei rapidamente como é que funciona a fissão nuclear e que ela gera por uma reação em cadeia. Se você não viu, clica aqui para vocês poderem ver. Eu particularmente gostei bastante desse vídeo. Uma reação nuclear é o quê? Você tem um combustível. Esse combustível, que é o urânio 235, quando ele se quebra, ele emite nêutrons. Esses nêutrons, ele emite 3 nêutrons para cada vez que um átomo se quebra. E quando ele se quebra, esses nêutrons saem em grande velocidade e eles atingem outros átomos que cada um deles vão gerar mais 3 nêutrons, e isso vai gerando uma reação em cadeia, que vai aumentando, né? Porque para cada um que se quebra, você gera 3. Você vai ter o primeiro átomo atingindo um deles, daí ele vai lançar 3 nêutrons que vão atingir mais 3 átomos, esses 3 outros átomos vão gerar cada um 3, que vão atingir 9 átomos. Então assim vai crescendo o tamanho da reação. Mas tem um detalhe que eu não falei aqui por cima, que é que esses nêutrons, quando eles saem dessa reação, eles saem com muita energia. Eles saem com tanta energia que eles se movimentam muito rápido. Se movimentam tão rápido que eles provavelmente não vão atingir nenhum outro átomo, porque eles se movimentam muito rápido. Então, basicamente, a chance deles atingirem qualquer outro é muito baixa. Você pode calcular essa probabilidade. Quanto maior a velocidade, a probabilidade de colisão cai para zero. Então, para que esses nêutrons atingirem outros átomos, você precisa diminuir a velocidade deles. Para diminuir a velocidade deles, você coloca na sua reação alguns materiais que vão ter a possibilidade de receber o nêutron, segurar um pouco ele e lançar ele com uma velocidade menor. Então ele vai colidir e vai diminuir a energia por ali.
Esses materiais são chamados os moderadores. Então, basicamente, o que eles fazem, esses moderadores, é pegar esse nêutron em altíssima energia e ele vai baixando a energia dele até que ele chega numa energia que ela é próxima à energia que os outros átomos da região em física, a gente fala que isso que ele está termalizado. E quando ele está termalizado é que a probabilidade de ocorrência, a probabilidade dele colidir com os outros átomos é máxima. Então, basicamente, você tem que ter um material que vai pegar aquele nêutron em altíssima energia e diminuir a velocidade dele até que ele fique termalizado, que ele fique com uma energia próxima aos outros átomos que estão na região. Então os nêutrons têm as mesmas energias, a mesma velocidade próxima dos outros átomos da região. Nesse momento que a reação começa a aumentar. Então, para um reator nuclear funcionar, você não tem que ter só os átomos de urânio emitindo os nêutrons quando eles se quebram. Você tem que ter também moderadores no meio, você tem que ter um material que vai receber esses nêutrons, diminuir a velocidade para que eles possam colidir nos outros. O que eles fazem nos reatores é colocar esses moderadores dentro, eles colocam esse material dentro, e esse material vai ser o que vai controlar a reação. Sem o moderador, a reação para. Então você precisa ter aquilo lá para que a reação ocorra. E tem um gato na minha mesa. O moderador, então, ele vai ser aquele material que, como eu falei, ele vai diminuir a temperatura dos nêutrons, ele vai diminuir a velocidade e ali eles vão interagir mais. Que tipos de materiais podem ser os moderadores? A água, por exemplo, é um material que tem essa propriedade de servir como moderador. Ela diminui a velocidade e ela consegue fazer com que os nêutrons diminuam a energia. A água é um ótimo moderador de nêutrons de passagem. Mas ela não é o único. Você pode ter água pesada, né, que é deutério, você pode ter grafite, você pode ter outros materiais que atuam fazendo essa moderação. Essa é a primeira diferença. Dependendo do tipo de reator que você tem, você pode ter diferentes moderadores dentro dele. Você pode ter a água, você pode ter deutério, você pode ter o grafite. Cada um deles tem vantagens, desvantagens e custos associados. Quando você utiliza a água ela é um ótimo moderador, mas ela também tem o papel de absorver os nêutrons. A água não só modera os nêutrons, ela não só diminui a energia deles, mas a água também absorve nêutrons, tirando nêutrons de circulação. O núcleo, o urânio que está lá no reator, precisa ser muito mais urânio 235, o urânio que é enriquecido, precisa ser um potencial de enriquecimento muito mais alto para que a reação possa ocorrer. Se você utiliza ali deutério modera os nêutrons, mas ele também não é o suficiente para poder segurar os nêutrons. Então você pode ter um combustível que ele é menos enriquecido e mesmo assim gera eletricidade. Então você tem diversos tipos de moderadores e cada um deles você vai ter uma maneira diferente de organizar a sua usina. Além disso, você lembra aquilo que a gente falou, a usina ela é uma grande máquina térmica, ela gera calor e esse calor gerado vai sair do núcleo e vai interagir com outras partes para poder movimentar a água e essa água gerar energia. Essa água que passa no núcleo para poder refrigerar ele e conseguir movimentar as turbinas, ela pode ter diversas maneiras. Essa água pode estar em vapor, ela pode estar em alta pressão, ela pode estar em estado supercrítico. Um exemplo que a gente pode dar, a usina de Angra 3, de novo, que o Iberê visitou, ela é chamada do tipo PWR. PWR, que significa Pressure Water. Esse tipo de reator, a água que está circulando lá dentro, ela está sob uma pressão muito grande. E essa pressão muito grande faz com que ela não vire vapor e é ela que refrigera. Então é uma água que está sob a pressão. Você tem outros tipos que são de vapor, você tem cada um desses um tipo diferente. Além disso, o PWR tem uma característica de utilizar a água como moderador. Ele não usa grafite. Então aquela água que está refrigerando o reator, que está refrigerando os materiais de urânio, ele já serve também para poder aumentar a reatividade. E o que é muito engraçado, porque está falando então que o material que está controlando a reação para que ela não perca de controle, ela também está aumentando a reação. Então você não consegue tirar o refrigeramento sem poder aumentar a reação. Então os dois estão mais ou menos ligados. O RBMK, ele em russo, ele significa o reator de alta potência. Basicamente, os RBMKs, eles eram reatores que conseguiam gerar, por causa da maneira que eles eram moderados, por causa do grafite e tudo. O grafite é um material que ele modera muito bem, então você consegue botar urânio sem ser enriquecido, que é muito barato, e ele vai conseguir manter a reação nuclear. Só que por o moderador ser de grafite, é muito mais difícil você interagir com ele, tirar ele. Essa vantagem fazia que o RBMK fosse barato de se produzir, ele gerasse muita energia,
mas todas essas características que ele tinha transformavam ele em um reator razoavelmente instável. E principalmente que ele estava refrigerando por água e tinha um moderador que era o grafite, mas a água também atuava indiretamente como moderador. Isso gerava interações estranhas no sistema que levaram para o acidente, que é um próximo vídeo que eu vou fazer, que é falando finalmente como raios um reator nuclear explode. No fundo, é isso. Quando ele está falando ali, RBMK, no fundo ele está dizendo o quê? É um reator que gera energia com moderação via grafite e que ele utiliza água para poder circular. Então você tem os BWRs, que são os reatores que utilizam uma água, por exemplo, fervendo para poder refrigerar. Você tem o Supercritical, SCWR, que são os reatores que a água está no estado supercrítico. Cada um deles vai ser diferente e cada país utiliza um deles. A União Soviética desenvolveu a tecnologia em torno de grafite, porque eles eram mais baratos, eram mais fáceis. O Canadá desenvolveu reatores utilizando água pesada, quer dizer, o deutério, que é muito caro de se produzir água pesada, mas o urânio pode ser pouco enriquecido. Os Estados Unidos apostou muito naqueles que são utilizando água como moderador e como o meio de transporte, água pressurizada, e cada um deles, como eu falei, vai ter sua vantagem, desvantagem e seus riscos associados. Existem novas maneiras que as pessoas estão estudando de poder trabalhar com eles. Existem os reatores que eles chamam de molten salt, que são sal derretido, que eles utilizam outras técnicas de se trabalhar, mas todos eles funcionam da mesma maneira. Uma maneira de extrair o calor, uma maneira de moderar a reação e a maneira de gerar eletricidade. Gerar a energia normalmente é urânio, daí você tem o moderador, que vai ser algum desses materiais, que pode ser a água, pode ser o grafite, e você tem a maneira de tirar a temperatura que está lá no centro. Mas a variação, todos eles vão ter uma variação dessa maneira, onde vai estar o combustível, onde vai estar o moderador e onde vai estar o material refrigerante. E todos os reatores nucleares têm essas mesmas estruturas e dali para fora todos eles funcionam igual. Eles pegam aquela água, esse material resfriante muito quente e eles vão passando para outras regiões que eles vão ficando um pouco menos quentes para poder gerar uma pressão que é utilizável e isso movimenta uma turbina. Então é isso, no fundo, RBMK é simplesmente um reator, resumindo a história, que utiliza como refrigerante a água e utiliza como moderador o grafite. O PWR, que é o que a gente tem no Brasil, utiliza como moderador e refrigerante a água. E cada um deles vai fazer uma variação. Beleza? Então, espero que vocês estejam gostando aqui desses vídeos sobre Chernobyl. Eu tô achando muito divertido falar sobre essa série e falar um pouco de física nuclear com vocês. E logo vai ter mais vídeos aqui no canal e eu vou falar sim como um RBMK explode. Então, fiquem ligados que logo eu tô de volta falando disso, beleza? Falou!